boa tarde! Tá começando mais Uma Vida Não Para e é claro que a gente não pode deixar de falar dele. Exemplo de pai, exemplo de marido amoroso, exemplo de ser humano, exemplo de trabalhador. Um exemplo, né? Para muitos e muitos e muitos que nos assistem nesse momento. Você sabe que hoje é um dia muito especial, a gente vai contar uma história que vem muito da história de São José. A gente descobriu uma história que vem numa igrejinha dos Estados Unidos. Vamos mostrar aqui? Olha só, presta atenção nessa escada aqui, ó, tá vendo? Essa escada, gente, é de uma igrejinha no Novo México, nos Estados Unidos. E essa igreja, ela foi reformada em 1878. As freiras que vivem nessa região procuraram incansavelmente um carpinteiro que fizesse essa escada. Porque quando a igreja foi construída por um renomado engenheiro na época, simplesmente não tinha espaço de vão suficiente para uma escada normal. Teria que ser uma escada em caracol. E aí, depois de uma novena para São José, com muita fé, apareceu um homem na porta da igreja dizendo: eu aceito esse trabalho. Porque ninguém queria fazer essa escada na cidade porque sabia que não ia dar certo. Só que a exigência dele era trabalhar de portas fechadas, para que ninguém o visse trabalhando. E ele ficou por 3 meses construindo essa escada. E a gente vai te contar mais, daqui a pouco vocês vão entender a história por trás da Escada Milagrosa de São José. A história é incrível, essa igreja está nos Estados Unidos, na cidade do Novo México, essa escada existe e a gente vai descobrir, inclusive, com um engenheiro que vai dar entrevista pra gente hoje, sobre a estrutura, a planta dessa escada que ninguém entende como está de pé, porque não tem um apoio central. E tem 33 degraus. A gente vai entender tudo isso daqui a pouco. Você vai ficar com a gente hoje, vamos descobrir todas essas histórias. E claro que para a gente começar a nossa programação de hoje, eu convido você a perceber uma história que está muito íntima com São José. E essa história é a história de uma criança. Olha só. Há quase 3 anos, a história do garoto Ângelo Ravel sensibilizou o Brasil. Em 2021, Ângelo escreveu uma carta para a juíza do município pedindo para inserir o sobrenome do padrasto em seu registro de nascimento. Após ganhar repercussão na cidade, a história foi parar nos balcões da Defensoria Pública. Senhora juíza, quero pedir encarecidamente que a senhora troque meu nome. Meu nome é Ângelo Ravel Nunes de Souza e quero tirar o sobrenome Souza. É o sobrenome do meu pai biológico. Eu gostaria muito de usar o sobrenome do meu pai verdadeiro, que é o meu padrasto. Ele sim é um pai de verdade para mim. Ele esteve comigo nos momentos bons e ruins. Eu tenho que querer colocar meu nome no nome dele, né, no sobrenome, porque já era um filho, só não estava no documento, né? E agora, se Deus quiser, aí sendo no certidão de nascimento, a gente tem um sobrenome, né? Porque pai é aquele que dá amor, pai é aquele que dá carinho, pai é aquele que tá do lado. É a relação deles dois, de pai e filho. Eles brincam de bola, eles se deitam aqui no chão, brincam. É assim, aquela relação bem boa mesmo, sabe? Vão pro campo à tarde, ele bota um pequeno na bicicleta, vai ali, eles andando pro campo, vão aguar a planta juntos. São bem amigáveis mesmo, os três. Só agora, em 2024, a Justiça reconheceu o vínculo socioafetivo e deu ao Ângelo o direito de chamar de pai quem de fato já reconhece há tempos. Agora o Ângelo passa a ter 2 pais em sua certidão de nascimento. O seu José Adilton agora pode exercer todos os direitos que um pai poderia exercer. Essa decisão propicia segurança jurídica para as partes, né, envolvidas, para a criança, para a mãe da criança, para o seu José Adilton. A decisão foi importante também porque preservou, por enquanto, né, o vínculo biológico, né, do Ângelo Ravel, considerando que ele ainda se trata de uma pessoa em desenvolvimento, uma criança, né, e posteriormente pode optar também em desconstituir esse parentesco biológico com o pai que lhe deu origem. Para dizer que estou muito feliz com o resultado da audiência. E agora eu posso colocar meu sobrenome na certidão do Ravel. Quando eu recebi a notícia, fiquei muito feliz e satisfeito. Estava ansioso aguardando o resultado da audiência.
e graças a Deus deu certo. Estou muito feliz que hoje eu possa ter o nome do meu pai no meu registro. Dizer que eu estou muito feliz porque agora o Ravel tem o sobrenome do meu pai. O Ravel, desde novo, pequenininho, que veio pro nosso poder, eu toda a vida tive ele como se fosse meu neto de sangue. Eu amo ele, estou muito satisfeita em ele ter trazido o sobrenome do meu filho. Que família linda! E a gente abre o programa de hoje exatamente com essa história para que você, homem que está nos assistindo, seja esse exemplo que São José foi. De amor, de pai amoroso, de exemplo, de marido para sua companheira e que você ame tanto os filhos dela e os seus filhos quanto José amou Jesus. Então fica aqui um pouco dessa história, né? E tantos padrastos, tantos pais adotivos, né? Nesse Brasil que amam tanto os seus filhos, né? De coração, que você seja esse exemplo como São José foi, tá certo? Agora é o seguinte, vamos para falar de criança, a gente vai continuar nesse assunto ainda, tá? Principalmente quando se trata de natureza e crianças, duas juntas, gente. Tem um projeto muito legal que se chama Protetores da Natureza, que une a arte das crianças, aquela inspiração criativa, junto com um propósito muito legal. Você vai conferir agora comigo. Luiz tem 15 anos. Hoje ele veio conferir a exposição onde estão expostos 6 quadros que ele mesmo produziu. Todas as obras foram pintadas pelo garoto com caneta. Nesse processo, ele experimentou várias técnicas e hoje vê com orgulho seu trabalho. Não houve uma inspiração específica, mas justamente desse contato que eu já tive com a natureza, eu já tinha em mente cenários assim, então foi só colocar no papel. Assim como Luiz, Michel também tem seu trabalho em exposição. O garoto fez vários animais e plantas com massa de modelar. É uma satisfação, né? Que é um hobby meu de fazer essas esculturas, agora está sendo exposto, né? Em algum local. Aprendi que eu devo, como se diz, cuidar da natureza, porque projeto sobre a natureza, né? Eu devo cuidar do meu planeta para que meus filhos, meus netos possam viver nele. Os 2 rapazes sempre foram engajados à proteção ambiental e ganharam força quando eles conheceram o projeto Protetores da Natureza, encabeçado pela escritora Maria Rosa. A ação de conscientizar as crianças sobre a preservação do meio ambiente já rendeu livros e até filme. Em todos esses meios, as crianças sempre são o destaque. Na exposição, elas mostram tudo o que aprenderam e o que virou ilustração nos livros pintados por eles foi parar nas telas da galeria deste shopping em Fortaleza. Eu conversando com um dos participantes que está aqui, o Luiz, ele me mostrou uns desenhos novos, né? E eu achei muito bonito e a gente já tinha conversado alguma coisa sobre os desenhos aqui no Shopping Benfica. Aí eu trouxe a ideia e o Shopping Benfica abraçou e apoiou e estamos aqui, né? A exposição fica no shopping até domingo e a entrada é gratuita. Arte, levar as suas crianças também para conferir essa maravilha. Agora é o seguinte, deixa eu te fazer uma perguntinha. Você já fez obra na tua casa? Sobrou um monte de material? Puxa vida, o que mais tem é material desperdiçado, né? Uma ONG que se chama Caçamba do Bem resolveu botar fim a esse desperdício todo. Gente, eles estão revolucionando a construção civil. Aí, a Cris Torelli foi lá conferir. Olha só. Um projeto revolucionário que nasceu há quase 6 anos em Curitiba. A Caçamba do Bem destaca-se como uma iniciativa inovadora no campo da arquitetura responsável, redefinindo o uso do que seria desperdiçado da construção civil e promovendo a sustentabilidade no setor. O compromisso da Caçamba do Bem vai além do aspecto econômico, estendendo-se à sustentabilidade ambiental e social. Com a venda de cada peça, uma outra é doada para instituições sociais, garantindo que a iniciativa contribua para o bem-estar da comunidade. E agora você vai conferir comigo, juntinhos aqui, a primeira edição do Circuito Biogás. Quem foi lá
entender toda essa história e vai contar pra gente é o Lucas Marconsoni. Em uma iniciativa pioneira, o Paraná abre as portas para o futuro sustentável com o lançamento da primeira edição do Circuito Biogás nos estados. O evento traz um foco especial ao debate sobre o setor de biogás e biometano, destacando o papel vital do Paraná na vanguarda da produção energética renovável. Paraná, ele é o estado que mais tem se devotado a trazer incentivos à produção de biogás e biometano e tem um dos maiores potenciais do Brasil. Nós precisamos de energia para manter toda uma estrutura e tudo o que acontece. E se tivermos uma estrutura de energia biorrenovável, isso é um exemplo não só aqui no Brasil, mas também para todo o mundo. A programação do evento iniciou pela manhã com uma visita técnica à estação de tratamento de esgoto Belém, operada pela Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, onde os participantes conheceram a usina de biogás da estatal, que passou por ampliações e melhorias no processo de tratamento nos 2 últimos anos. Fazer um tratamento sustentável da parte de esgoto. Com isso, o lodo proveniente, que normalmente nós teríamos problemas de levar a aterro, levar às outras áreas, nós vamos buscar não só tratar esse lodo, transformar em energia com o nosso biogás. Então, tudo isso leva a mostrar a preocupação da Sanepar com o meio ambiente. Não é só tratar água e esgoto, também temos que cuidar do nosso meio ambiente e do nosso planeta. O Paraná é o 4º maior estado do Brasil na produção de biogás. São 742 mil metros cúbicos por dia. Características como agropecuária, industrial, combinadas com políticas públicas de incentivo, posicionaram o estado como o maior produtor do sul do Brasil. Nós temos uma capacidade, falando do Paraná e do Brasil, muito grande em relação ao resto do mundo. Nós temos um potencial muito grande. E trabalhar com uma energia limpa ou não fóssil é evitar esses gases de efeito estufa. Vai ao encontro da proteção do meio ambiente e que tenhamos um planeta não só para essa geração, mas para as próximas também. O Circuito Biogás nos estados surge com um marco para o debate e desenvolvimento sustentável do biogás e biometano no Brasil. Cada estado tem uma peculiaridade. Então, se a gente for pensar, o que você tem que fazer para o biogás decolar, para ele deixar de ser um potencial, para ele alcançar toda a produção que ele pode ter? A resposta é diferente para cada estado. Ainda temos um bom caminho a percorrer, seja em termos de certificação, com o GHG protocolo, tem um caminho a percorrer, mas o Brasil está aqui pronto para protagonizar essa mudança e esse novo olhar sobre a bioenergia, o que ela pode trazer para o mundo nesse momento de transição energética. Já pensou em conhecer teu corpo? Sim, o teu corpo, todo por dentro? Como funcionam as células, como funcionam as bactérias, os vírus dentro do seu corpo? Parece coisa de cinema, né? Mas tem um ônibus chamado Busão que está circulando por várias cidades do Brasil com essa exposição gratuita. E agora é a vez do Espírito Santo. Vamos embora. Micro-organismos, fungos, bactérias. Seres tão pequenos que na maioria das vezes não conseguimos enxergar a olho nu. São eles que sustentam silenciosamente o planeta que vemos e vivemos. E é através da ciência que somos apresentados a esse mundo invisível, mas de extrema importância para todo o nosso funcionamento. Todo mundo acha que bactérias são coisas ruins, micro-organismos, e aqui a gente vai entender que eles fazem parte do nosso corpo, de todos os seres vivos e que estamos todos conectados de alguma forma. Para muitos, a ciência pode ser uma coisa complicada, mas um caminhão de 15 metros de extensão chegou aqui em Vitória pela primeira vez para aproximar o público a esse mundo de micro-organismos, de uma maneira divertida e descontraída através das artes. É o Busão das Artes. As instalações da exposição foram pensadas para que os visitantes tenham uma experiência imersiva no mundo da ciência e da arte. Eu
acho a proposta da exposição interessante porque ela une duas coisas, né? Que é uma discussão sobre arte contemporânea também, porque os objetos aqui são objetos de arte contemporânea, e também as questões da saúde e meio ambiente, que são aproximadas em coisas que talvez as pessoas imaginem que não estão tão próximas assim, mas eu acho que é interessante porque também fica evidente o próprio caráter educativo da arte, né? O Busão das Artes chega pela primeira vez ao estado. Antes, já havia passado por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A gente tem apostado muito numa programação itinerante e em diversos lugares da Grande Vitória, em parques, escolas e como aqui agora no Parque Pedra da Cebola. Então, para a gente é muito importante e a ideia é sempre trazer formação, informação, democratização à cultura, né, e formação de pensamento crítico para todo mundo, enfim. Muito legal. Olha, você sabe que a gente está com exposição nova aqui no programa, né? Então, deixa eu mostrar para vocês as mini casinhas da Vivi. A Vivi esteve ontem aqui no programa, trouxe essas preciosidades pra gente e eu tenho o prazer de mostrar. Ela reproduz simplesmente casas que existem no mundo. Né? E às vezes eu cresci numa casinha, numa fazenda, num espaço ou na cidade, aquela antiga casinha da tua infância, né? Que você lembra com muito carinho, ela reproduz também, não só em telas, como ela trouxe aqui, mas também nas casinhas físicas, né? Para você decorar o teu ambiente, decorar a tua casa de repente. E é uma gracinha, gente. Cada uma delas tem uma delicadeza, são todas com muitos detalhes, com um varalzinho na porta e tudo. É uma graça. Eu queria mostrar para vocês, deixa eu pegar aqui, essa daqui. Presta atenção nessa casinha. Ontem a gente estava mostrando e falando sobre cada uma delas. Ela faz tudo com material reciclado, faz tudo com base de papelão, de madeira, galinhas de árvores. Olhem a preciosidade que é isso aqui, gente. Vocês vão ver, olha isso. Olha os detalhes ali, ó, a casinha de passarinho, a vassourinha de palha, a escadinha. Aqui do lado, ó, um banquinho, as janelas. Simplesmente uma obra de arte extremamente delicada e com detalhes assim riquíssimos. Então, fica a dica, tá? Lindas essas peças. E você que é artista plástico, você que é artesão de todo o Brasil, você também pode participar. Mas, Carla, eu tô tão longe, como que eu vou participar da exposição? Você vai mandar pra gente fotos e vídeos através do nosso Instagram, @evangelizartv. Você vai entrar nesse Instagram aqui, vai lá no direct, manda essas fotos e esses vídeos. A gente vai entrar em contato com você e a gente vai dar um jeito, sim, das suas obras chegarem até a gente aqui, tá certo? Combinado? Então, quer expor? Uma semana eu vou estar mostrando as suas peças por aqui. Então, intervalo voando rapidinho e eu volto já para contar a história, uma história curiosíssima sobre a Escada Milagrosa de São José, lá do Novo México. Estamos de volta e eu já quero iniciar esse bloco com uma perguntinha para você. Eu sempre estou fazendo perguntas, eu gostaria que vocês me respondessem, mesmo que vocês não estivessem aqui do meu lado, né? Mas eu quero que você me responda. Você sabe o que significa ensinar e educar? Você sabe a diferença entre ensino e educação? O que vem da escola, o que vem de casa? Você tem uma noção do que é isso? Eu sempre ouvi falar que o ensino, ele está atrelado à pedagogia, né? O ensino pedagógico, que vem da escola. E a educação é o que se aprende em casa. Eu vou entender um pouco aqui com a Esther Cristina Pereira, que além de conselheira, ela é psicopedagoga aqui de uma escola em Curitiba. Bem, boa tarde, bem-vinda. Eu queria que você comentasse, a gente vai falar sobre esse assunto, mas tem um dado, gente, muito importante, um dado assustador, tá? O Movimento Todos pela Educação realizou uma pesquisa e mostrou que apenas 12% dos pais acompanham seus filhos na parte educacional e de ensino na escola. Você já imaginou? Cadê esses 88%, Esther?
Na realidade, a gente está num novo momento, né? Num momento bastante complexo quando a gente fala de escola, quando a gente fala de ensino e quando a gente fala de educação, eu acho que a complexidade é muito maior, né? Os pais, o que a gente percebe, os pais eles não estão na escola, muitas vezes porque a escola também não instiga essa presença. Né? Com a tecnologia, com todo esse advento da tecnologia, o que aconteceu? As escolas se aprimoraram na tecnologia, então tudo é através da tecnologia. A agenda é na tecnologia, os boletins são na tecnologia, tudo é tecnológico. E aí o pai não vem mais na escola, porque antes ele vinha para pegar as provas, ele vinha para pegar o boletim, ele tinha momentos presenciais com os professores, com os coordenadores, com o diretor, e hoje é tudo muito no virtual. Então, o que a gente percebe? Um afastamento mesmo, né? Então, cabe muito à escola a melhorar esses 12% aí. Cabe sim também à família, porque a gente percebe a família assim, tirando a sua responsabilidade muitas vezes e largando tudo para a escola. Mas os dois juntos, eu acho que numa parceria bem trabalhada, numa questão de afeto mesmo, de empatia, de perceber que a escola sozinha não consegue e a família também não consegue fazer tudo sozinha, a gente conseguiria sim uma melhoria nesse número aí que é tão desesperador, porque é um número extremamente preocupante. Porque a gente fala muito sobre essa questão de você avaliar essa criança, de você entender as necessidades dessa criança. Se o seu filho, por exemplo, fica o dia inteiro na escola, que contato você tem com essa criança? Então, às vezes, o professor sabe muito mais sobre ele do que você, pai e mãe. Né? Então, a criança ela vai para casa só para dormir, para jantar e para dormir. Então, quer dizer, pensar um pouco nisso, se aproximar mais da escola, porque essas necessidades, o professor, ele literalmente faz parte da família nesse momento, porque como a gente percebe esse déficit na questão da educação em casa, né? Tem muitos pais, né? Muitos pais que acham que a escola tem a obrigação, inclusive, de ensinar o filho a comer, ensinar o filho a respeitar as pessoas, né? Tudo isso a gente aprende onde? A gente aprende em casa, né? Pelo menos eu aprendi em casa, né? A respeitar as pessoas, né? E você que está aí do outro lado, você não aprendeu com seus pais ou com seus avós, né? A respeitar as pessoas, a comer de boquinha fechada. Então, muitas vezes, o que está acontecendo? Esse professor está assumindo esse papel. E como é que é isso na realidade? Na tua realidade como aconselha, né? Como conselheira desses pais, né? Na realidade, misturou muito a questão do ensino e da educação, né? O ensino é a aula, né? O português, a matemática, a geografia. A educação é tudo que vem em torno desse ser humano. Os seus conceitos de vida, a sua maneira de enxergar o mundo. E a escola hoje, ela tem trabalhado bastante isso, porque ela percebe as famílias num processo de defasagem bastante grande com relação a isso. E normalmente a desculpa é o tempo. Porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho tempo. E eu venho assim, aconselhando muitas famílias no sentido de, não é tempo de tempo, é tempo de qualidade. Não são horas, porque para você educar um filho, você não precisa de horas, você precisa de persistência e querer disciplinar esse filho. Porque dói muito disciplinar um filho. Dói para a mãe, dói para o pai, ou não, ou dizer, fique aqui sentado agora, você vai me ouvir. É muito complexo, né? Mas a escola tem também assumido um papel grande, porque a escola ela tem se aberto a uns processos diferentes. Há projetos diferentes, né? Outrora você não tinha na escola, por exemplo, projeto de reciclagem, projeto da corrente do bem, você não tinha projetos assim. E hoje a escola já se abre mais para essas coisas, porque a gente tem muito dito para os pais assim, português e matemática você aprende em qualquer lugar, inclusive no Google. Mas a se relacionar, a respeitar o outro, saber o seu lugar, saber quando calar e quando falar, é dentro da escola que você vai aprender e junto com a família ensinando. Então, por isso a parceria, né? Os pais, eles precisam estar dentro da escola, mesmo que a escola não queira, porque hoje a gente percebe um movimento também da escola afastando as famílias, porque família dá trabalho, né? Você ter uma relação aberta, clara, límpida com as famílias, dá bastante trabalho, né? Porque eu acho que viver dá trabalho. Viver dá trabalho, a gente enfrenta dificuldade todo dia, problema todo mundo tem, só que a gente precisa abraçar essas pessoas, né? Porque às vezes esses pais estão perdidos, né?
Eu até vim com a nossa camiseta, que a gente está trabalhando o projeto da consciência coletiva esse ano, Carla. E aí a gente vem muito de encontro a isso. Quando você tem dentro do teu cérebro, dentro do teu coração, a questão da consciência coletiva, você sabe que você tem que educar, instruir, ensinar essa criança para ela fazer a diferença no mundo de coletividade, num mundo que o que ela fizer vai reverberar em mim, em você, nos meninos, em todo mundo, né? Então, eu acho que esse é o papel da escola e é o papel da família também. A família ela não pode se eximir disso. A família não pode dizer, eu não sei mais o que fazer. Não, você sabe sim. Né? Vamos junto, vamos trabalhar junto, porque essa criança ela é um pouquinho da escola e o resto da vida da família, né? O contrato com a escola é curtinho, mas o contrato da família com esse filho é para a vida inteira, né? Para a vida inteira. Ninguém solta a mão de ninguém, né, Esther? Obrigada, querida, mais uma vez. Obrigada a você. Tá convidada a voltar mais vezes para a gente falar mais sobre esse assunto de educação e de ensino. Obrigada. E agora, para você que está aí do outro lado pensando no Natal da Páscoa, que já está batendo na porta, sim! Daqui a pouquíssimos dias a Páscoa está aí e tem muita gente já organizando esse momento especial de fé e também de gastronomia nas casas, né? Muita gente organizando quem vai levar o quê. E aí, a gente foi conhecer uma feira aqui em Curitiba e o Lucas traz pra gente mais informações. Olá para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar em todo o Brasil, você que é aqui de Curitiba ou está passando pela capital de todos os paranaenses, que tal você aproveitar a feirinha de Páscoa especial aqui da Praça Osório? São mais de 60 estandes com produtos artesanais aqui de Curitiba. Tem ovos pintados ucranianos, polonês, tem quitutes italianos, chocolates artesanais, tem muita coisa bacana para você aproveitar aqui na feirinha especial de Páscoa da Praça Osório. Fica aqui bem no centro de Curitiba, vai até o dia 30 de março, de segunda a sábado, das 10 da manhã até as 9 horas da noite e no domingo, das 2 da tarde até as 8 horas da noite. Vem pra cá, vem conferir a feirinha especial de Páscoa da Praça Osório. E se você tiver aí um espaço na tua cidade que também tem uma feira aí de Páscoa, manda pra gente no nosso @, @evangelizartv, e a gente vai dar um jeitinho de mostrar que na Vida Não Para também aí na sua região. Combinado? A Cris Torelli, sabe o que ela foi fazer, gente? Ela foi conhecer um restaurador de móveis. Isso mesmo, aqueles móveis que têm história na nossa casa, muita história. Ela foi conhecer o trabalho dele. Ela tá preparando ainda essa reportagem, mas já conta um pouquinho pra gente. Oi, Carla, tudo bem com você? Quero te fazer uma pergunta, hein? Você conhece o trabalho de restauração de móveis e como é feito esse trabalho e o profissional que exerce essa profissão? Pois é, a gente vai contar para você um pouquinho da história do Rubens e para todos que assistem, né? O programa A Vida Não Para. Olha que coisa mais linda essa madeira, Carla. O que é isso aqui, Rubens? É uma rádica de embuia. E quando joga a água? É como se fosse dar o acabamento, né? Ela fica mais ou menos, ela puxa ali como se fosse dar o acabamento. Isso aqui é a parte da raiz da árvore, né? Mas a gente só vai contar esses detalhes, tá? Com o Rubens para vocês. Espera aí que vocês vão ficar sabendo de tudo isso. Mas não é agora não, tá? Tá certo. Muito bom, daqui a pouquinho, viu, gente? Aí você vai conferir assim que a gente estiver já prontinho com essa matéria, essa reportagem especial, a gente vem trazendo para vocês. Agora é o seguinte, vamos para Salvador? Salvador já tá rolando por lá o 19º Panorama Coisa de Cinema. Para você que adora cinema, é uma belíssima opção de passeio. Olha só. Quando o assunto é cinema, o Cine Glauber Rocha, único de rua na capital baiana, é a principal referência. E é aqui onde acontece a 19ª edição do Panorama Coisa de Cinema, que atraiu Dimas, que está de férias em Salvador. Estou adorando a programação, está diversa, consegue exibir filmes estaduais daqui, feitas por criadores aqui da Bahia, de outros estados, de outros países. É um belo momento para a gente ter uma atualização sobre as artes que têm sido produzidas no audiovisual. Concorrendo na competitiva de curta-metragem baiano está o filme de ficção Solange Não Veio Hoje, do cineasta Klaus Rastenreiter. Ele fala sobre Alain, que é um homem de 50 anos que nunca aprendeu a arrumar casa, nunca aprendeu a fazer comida e pela primeira vez na vida, depois do sumiço da faxineira dele, ele tem que lidar com o caos crescente que é
ter que arrumar casa, ter que fazer comida. A gente está acostumado a ter um olhar muito cultuador do estrangeiro e a gente às vezes não está vendo que nós temos realizadoras e realizadores incríveis aqui na Bahia, que tem filmes muito bem dirigidos, com histórias que falam sobre o nosso próprio cotidiano. Era para ser muito mais valorizado, e a falta de conhecimento dessas obras às vezes faz com que a gente ache que não existe um cinema nacional forte, pulsante, e a gente tem assim um mercado cada vez mais de qualidade aqui. Outra obra de autoria baiana a concorrer durante o festival é 56 Dias, da realizadora visual e mestre em comunicação da UFMA, Lara Carvalho. É uma história um pouco autobiográfica sobre uma jovem chamada Eva que descobre uma gravidez indesejada e aí passa por um aborto espontâneo e sobre todos os sentimentos que isso acaba gerando nela, conflitantes. Nesta edição, quase 140 filmes vão ser exibidos durante os 7 dias de evento. O panorama Coisa de Cinema homenageia ainda os baianos Castro Alves e Glauber Rocha. É um momento super importante para o realizador ver seu filme junto com a equipe, debater com o público. E a gente esse ano começamos as atividades no dia 14 de março, data de nascimento de Castro Alves, Glauber Rocha, nossos 2 grandes homenageados dessa edição. E a gente está aqui no Cinema Glauber Rocha, que é um cinema de rua. Estamos também na Sala Walter da Silveira, cinema de rua. Então o panorama é um pouco tudo isso, sabe? Não é só os filmes, mas como você acessar esses filmes. Em 20 de março, o último dia do panorama, a atriz, diretora e ex-companheira de Glauber Rocha, Helena Inês, vai apresentar o filme A Alegria é a Prova dos 9, que tem Ney Matogrosso no elenco e conta a história de uma viagem para Marrocos nos anos 70. Após a sessão, a diretora vai conversar com a plateia. Na mesma noite, vão ser anunciados os filmes vencedores das mostras competitivas. Bom demais! E olha, intervalo super rápido, eu volto já com muito mais para você, principalmente sobre aquela história curiosíssima sobre a escada milagrosa de São José, uma igrejinha lá no Novo México, nos Estados Unidos. A história é extraordinária, então sai daí. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E seguimos por aqui agora sim, hein? Agora tá chegando a história da escada milagrosa de São José. Isso mesmo. Uma igrejinha lá no Novo México tem uma história incrível e a gente vai contar em detalhes para vocês. Mas primeiro, eu preciso apresentar para vocês o Daniel Arruda, que é engenheiro, que está aqui comigo. Oi, Daniel, bem-vindo! Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Mas aí, o que o engenheiro está fazendo aqui no programa para a gente falar de uma escada milagrosa? Ele está aqui exatamente para contar como essa escada está de pé, né, Daniel? O Daniel é de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Está vindo aqui com a gente para a gente descobrir essa história. Você ficou curioso com essa história, Daniel? Você foi atrás de saber um pouco mais disso? Isso, eu sou um projetista de estruturas, então eu gosto muito ali das áreas exatas. E essa escada, quanto mais a gente estuda sobre ela, mais interessante ela fica, porque ela tem uma história muito misteriosa. E eu fui desvendar isso, entender um pouco melhor por que ela causa tanta divergência entre os estudiosos que conhecem ela. É simplesmente extraordinária essa história. Daniel, vamos assistir junto a gente preparou um vídeo que inclusive está na internet, disponível para que você também possa assistir com essa história. Olha só. A Escada Milagrosa de São José. Em 1898, uma capela na cidade de Santa Fé, no estado do Novo México, Estados Unidos, passou por uma reforma. Um novo piso superior foi feito, porém faltava a escada para subir. As irmãs consultaram os carpinteiros da região e todos acharam difícil fazer uma escada numa capela tão pequena. As religiosas, então, rezaram uma novena a São José,
para pedir uma solução. No último dia da novena, apareceu um homem com um jumento e uma caixa de ferramentas. Ele aceitou fazer a escada, porém exigiu que fosse com as portas fechadas. Meses depois, a escada estava construída como queriam as irmãs. No momento de pagar o serviço, o homem desapareceu sem deixar vestígios. As religiosas puseram anúncios no jornal local e procuraram por toda a região sem encontrar quaisquer notícia ou informação sobre o carpinteiro. Nesse momento, as irmãs perceberam que o homem poderia ser São José, enviado por Jesus. Há vários elementos que reforçam o mistério que envolve a construção da escada. A madeira utilizada não é da região e ninguém sabe como foi parar lá. Também não foi utilizado prego na escada, apenas pinos de madeira. Além do mais, hoje soa misterioso que ela se mantém em pé, pois é do tipo caracol e não tem um apoio central. Nem os engenheiros e arquitetos conseguiram desvendar a física por trás da obra. Por fim, a escada tem 33 degraus, a idade de Jesus Cristo, o que reforça ainda mais a suposição de um fenômeno de origem sobrenatural. Isso, Daniel, foi em 1878. Quer dizer, uma história que perdura até hoje e que causa um furor, como você disse, né? Entre os especialistas, entre engenheiros, entre arquitetos. Ninguém sabe como essa escada está de pé. É impressionante, né? Me conta um pouquinho da tua história com essa escada aí, do teu estudo sobre ela. Isso. Quando eu fiquei sabendo da história, eu pesquisei, porque eu gosto muito de histórias que elas misturam o sobrenatural e o natural. Quando o divino toca o nosso mundo, o que pode ser deixado para trás de vestígios? E eu encontrei essa escada e, à primeira vista, eu fui com um olhar cético. E para quem olha a escada, ela parece uma escada bonita, ela chama atenção pela beleza, mas se você não entende de estruturas, você não percebe alguns dados muito curiosos dela. O primeiro deles é que é uma escada que está num vão muito pequeno. Quem vai construir casa sabe que escada toma muito espaço. E ali eles não tinham muito espaço disponível. Tanto é que um dos motivos foi não conseguir ninguém que conseguisse fazer a escada. E aí eles construíram, o carpinteiro construiu essa escada em caracol, e ela não tem aquela coluna central. Se você for comprar hoje uma escada helicoidal, que é esse tipo de escada, ela sempre tem uma coluna central para ajudar a receber esses esforços, senão ela cai sobre si mesma. Ela é uma escada que, estruturalmente falando, ela é muito leve. E até hoje, construir uma escada dessa é difícil, mesmo se a gente tiver os materiais que nós temos hoje e que na época o pessoal não tinha. Foi construído só com madeira e sem nenhum prego, como a menina falou no vídeo. É uma escada que foi feita toda montada. Então, além da estrutura dela, que é complexa, a montagem dessa escada foi muito difícil. No mínimo, no pior dos casos, um carpinteiro muito habilidoso. E, na minha opinião, o dado mais curioso sobre ela é que, assim, todo milagre que acontece, sempre tem os céticos que vão fazer testes, vão inventar muitas formas de desvendar e até elucidar. Mas no caso da escada de Loreto, o material que ela é feita, né, a madeira, tiraram um pedaço dessa madeira e fizeram um teste em laboratório para ver que madeira que era essa, de onde que ela era. E eles descobriram que essa madeira não é lá da região do Novo México. E eles não conseguem hoje dizer qual é essa madeira. Eles sabem que é uma madeira, é como se a gente soubesse que é um cachorro, mas não sabe de que raça que é esse cachorro. E não sabem dizer qual é a região que vem essa madeira. Então, sim, uma escada muito interessante do ponto de vista da engenharia. E o que é a fé na tua vida, Daniel? Porque eu sei que você é católico, você tem as tuas crenças, você tem a tua fé. E diante de uma história como essa, que faz com que a gente comece a perceber situações na vida da gente e que você não imagina, né? Que de repente está ali o dedo do divino colocando, né, a sua mão na tua vida. Como é que é isso para você? Eu, por ser uma pessoa das exatas, dos números, eu tendo a ser mais cético que a maioria das pessoas, católicos, evangélicos. E a minha fé, por isso eu busco muito casos como esse de Loreto, que é onde ali a fé ela se apresenta mais concretamente. Não que ela não aconteça nas igrejas, como a gente vê,
Mas para pessoas que gostam dessa área científica, de números, são exemplos assim muito palpáveis, onde é difícil de explicar sem uma intervenção divina. Não, isso é realmente fantástico. Então tá aí a história da escada milagrosa de São José. Essa é uma história que me chamou muita atenção. Eu que sou fascinada pela história de São José mesmo, fiquei assim impressionada. É o extraordinário da fé agindo sobre a vida da gente cada vez mais. Daniel, muito obrigada, viu, pela tua presença aqui. Foi um prazer te receber. E quando você vier a Curitiba, vem aqui ao nosso estúdio, venha conhecer aqui a nossa obra também, tá bom? Com certeza. Obrigado. Muito obrigada. Valeu, Daniel. Bom demais, né? E agora, essa questão da escada. Se você tiver a oportunidade de ir para o Novo México, vá até essa região, vá até essa igreja. Tenho certeza que você vai se surpreender. Vocês viram a planta ali, gente? A planta da escada, todo o projeto da escada, e ninguém consegue explicar como ela está de pé. É impressionante, com certeza. Agora a pergunta é a seguinte: você gosta de queijo? Eu sou praticamente um roedor. Amo um queijo, gente. Queijo não pode faltar na minha vida. E a gente vai chamar essa reportagem especial. Sabe por quê? Produção, me avisa aí o que vai acontecer agora. Muito bem, me avisa aqui. O que nós vamos ter agora? Estão preparando o queijo ainda, é isso? Muito bem. O que nós vamos ter, produção? Tô esperando. Olha só, gente, nós vamos viajar para Maringá, isso mesmo. E eu tenho uma surpresa para vocês daqui a pouquinho. Segura essa informação que essa viagem vai ser linda. Vambora! Esponjas de lavar louça, cartelinhas de remédio, tampinhas de garrafa e canetas velhas. Itens tão pequenos, mas que demoram muito tempo para se decompor. Por isso, a melhor maneira de se livrar deles é garantindo que sejam reciclados. Em Maringá, na região noroeste do Paraná, uma iniciativa do Centro Universitário Cidade Verde tem incentivado a responsabilidade social entre os acadêmicos, professores, colaboradores e a comunidade externa, incentivando a entrega desses materiais. A cada ano, o projeto ele ganha mais adeptos. Então, a gente vê um cuidado no descarte, uma mobilização dos próprios colaboradores e alunos nos seus entornos, na sua família, nos condomínios que moram. O projeto Destampa foi criado em 2021. Ele faz parte de uma lista com outros 20 projetos certificados com o selo ODS Educação, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas para reconhecer projetos que contribuam com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse é o segundo ano consecutivo que a instituição recebe o certificado. Vem para coroar todas as atividades que nós fazemos com os nossos colaboradores como empresa e dos nossos alunos como prestador de serviço educacional, aonde levamos para dentro da sala de aula a importância dessa agenda e a importância de atendermos os 17 objetivos sustentáveis da ONU para que possamos ter um mundo melhor, um mundo mais inclusivo, mais igualitário e também, claro, com responsabilidade social. Em 2023, o projeto coletou mais de 500 esponjas, mais de 15 quilos de cartelinhas de remédio e quase 100 quilos de tampinhas. Todos esses itens, quando são descartados da forma errada, prejudicam e muito o meio ambiente. Mas a boa notícia é que eles também são 100% recicláveis. Isso significa que quando são coletados da forma correta, eles ajudam a impactar a vida de muitas pessoas, porque impulsionam a economia circular. Tudo que chega aqui, nós pesamos, catalogamos e encaminhamos para a APAI, que recebe todas as tampinhas, e elas servem para fomentar os projetos daquela instituição. E as esponjas e os blisters ou as cartelinhas de remédio, nós encaminhamos para o Instituto Ambiental de Maringá e ele destina às cooperativas de catadores de Maringá, que pega esse produto, cataloga e ele vai para a economia circular de novo, ele impulsiona vários projetos. E aí a questão é a seguinte: você sabe como é possível descartar essas cartelinhas de remédio? A primeira coisa que você tem que fazer é tirar o remédio vencido dali de dentro, colocar
num outro recipiente, de preferência com tampa, bem fechadinho, bem lacradinho, e aí você consegue separar essas cartelinhas para você fazer a reciclagem, tá? E o remédio você pode descartar ou em locais próprios, os hospitais, inclusive, tem vários tonéis onde você pode colocar ali, depositar o remédio vencido. As farmácias também, muitas farmácias pelo Brasil todo recebem esses remédios vencidos, mas é importante você fazer o destacar, tirar ali do plástico, tá? Para que essa separação seja feita de maneira bem certinha e bem correta. Jamais jogue remédio no lixo comum. Jamais. Isso é muito importante, porque isso acaba indo para aterro, crianças têm acesso nos aterros do Brasil todo, e aí a gente tem mais um problema, tá certo? Agora a gente vai para a Bahia. Vambora? Na Bahia tá rolando uma feira, gente, lá em Castro, isso mesmo, a cidade de Castro Alves, é a Flipo, que nada mais é do que a Feira do Poeta. Olha só que interessante, até porque o Dia do Poeta está chegando. Olha só que interessante. A 210 quilômetros de Salvador, as palavras cantadas ganham força na voz dos pequenos. Zé Livrório e seu fiel escudeiro, Chico Leitura, visitam as escolas no município de Castro Alves. Aqui, a literatura e a música se misturam. É um propósito de vida, é uma coisa que a gente já faz aí há mais de 40 anos e recentemente aí com a Kombi, percorrendo várias cidades aí da Bahia, levando música, literatura para a criançada. A gente faz o cordel, a música, a mágica, né? Inclusive a trilha sonora da Kombi também eu que faço. E a gente sempre está na escola, né? Um trabalho educativo. A visitação às escolas faz parte da Feira Literária do Poeta, que acontece até sábado. E a programação vai muito além da literatura. Muito felizes por estar realizando essa 4ª edição. Esse ano a gente homenageia Cid Teixeira e tem como tema Encantos e Encantos da Bahia, né? A gente quer falar de cada lugar, da nossa voz, dos cantos da Bahia e dos encantos que a Bahia tem também. Então, é uma feira bem diversa e a gente está bem feliz por estar realizando essa 4ª edição. Com 5 dias de evento, a Flipo é realizada na semana que completa 177 anos do nascimento do mais ilustre poeta baiano. Nascido na cidade que leva seu nome, Castro Alves é símbolo da força que tem a palavra e o seu marco na história. Para todo castroalvense é um motivo de muito orgulho, né, homenagear o grande poeta Castro Alves, poeta das minorias, dos escravos, da liberdade, né, o poeta que amou muito. Então a gente tem essa grande conquista, desde criança a gente vive com esses festejos, com essas homenagens. Em sua 4ª edição, a Feira Literária movimenta não só a cultura, mas também a economia da cidade. Ela permite que a cidade ela respire e faça um evento muito grande, então ela movimenta a economia, gera receita, gera renda, né, através dos artistas locais, através dos ambulantes, através dos festejos. Então, assim, é uma das grandes festas da cidade. E a população reconhece a importância de eventos que representam os valores do poeta conterrâneo. É muito gratificante, né? A gente vê cada criança, né, no rostinho de cada criança, animação, quando a gente está passando as contações de histórias, brincadeiras, música, e a gente vê aquela animação. É muito gratificante fazer parte disso. Como castroalvense e educadora, tenho o maior orgulho da Flipo nesse evento cultural, que também é um elemento socializador, promove e também possibilita romper preconceito, né, o racismo, nessa diversidade cultural, trazendo várias representatividades, várias apresentações culturais, toda essa diversidade que nos forma como seres humanos. A Kombi do Zé Livrório, nesta Flipo tem um Chico, 2 artistas experientes, é igual Pelé e Zico. E quem quiser ver cultura, a TV eu indico. Bom demais! Gente, lembra do queijo? Então, eu vou te trazer esse queijo. Você gosta de queijos especiais? Você gosta daqueles camembert, brie? Você gosta dos queijos mais tradicionais? O mozzarella, o brie ou, de repente, o prato? Que tal? Bom, né?
Amanhã eu vou te mostrar os queijos premiados, os mais deliciosos, que vêm do interior do Paraná, lá de Cascavel. Agora eu me despeço de vocês aqui com a imagem das nossas pequenas casinhas, desses lares aqui que lembram a nossa infância, lembram a nossa vida. E muitas vidas atuais, né? Muita gente tem o prazer de viver nessas casinhas lindas, tão delicadas. E a Vivi, da mini casinha da Vivi, ela trouxe pra gente essas obras de arte que ela faz com tanto carinho. Então, eu me despeço de você, você que é artista, você que é artesão de todo o Brasil, também tem essa oportunidade, tá? De expor aqui com a gente sempre que possível. Então, manda pra gente, @evangelizartv, foto, vídeo, tudo que você quiser e a gente vai trazer as suas obras pra cá. Um beijo grande, a gente fica por aqui, a gente se vê até amanhã.